Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. E hoje o caso que eu decidi trazer para vocês é do Eugênio Chipkevich, que foi o médico que foi condenado a 114 anos de prisão por ter abusado sexualmente de cerca de 40 pacientes, todos adolescentes. Se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu quero pedir a você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira. Aqui eu trago casos criminais, síndromes e transtornos e agora um livro da área também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like e me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Eugênio Chipkevich nasceu em 1954 na República Socialista Soviética da Ucrânia, que naquela época ainda pertencia à União Soviética. Seus pais eram contrários ao regime soviético e eles fugiram para o Brasil. Com o decorrer dos anos em que a família morou aqui, logo Chipkevich ele se naturalizou-se como brasileiro. Ele se formou na Faculdade de Medicina em 1978 na USP. Ele foi chefe do serviço de adolescentes do Hospital Infantil Darcy Vargas. E ele foi membro também de diversas associações, inclusive da Sociedade de Pesquisa para a Adolescência nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro médico que introduziu o conceito de ebiatria no Brasil, que é basicamente uma área onde trata-se exclusivamente de adolescentes. Ele foi mencionado no ranking de 2.000 cientistas mais importantes no mundo no século XX. Então ele era um médico muito famoso na comunidade de medicina, ele era conhecido internacionalmente, ele carregava consigo também diversos títulos disso. Ele lançou também alguns livros, principalmente que se falavam de adolescência, e ele era um médico muito requisitado. Os valores da sua consulta na época eram em torno de R$240, o que se equivale atualmente a R$600. Então não era uma consulta barata, mas só que mesmo assim sempre tinham diversos pais à procura dele, porque ele era um médico muito reconhecido, ele era como se fosse um médico realmente muito bom. Para vocês terem uma ideia, ele tinha um cadastro ali com mais de 2.000 clientes que ele atendia, então era uma vasta gama de pessoas realmente. Mas em 2002 tudo mudou e houve-se uma descoberta que chocou o Brasil inteiro e quem sabe até o mundo. Um técnico de uma empresa telefônica estava junto com um ajudante fazendo conserto em uma linha próximo àquele local. O técnico ele avistou de longe um saco preto de lixo, mas esse saco ele tinha um formato um pouco estranho, era um formato mais quadricular. E ele resolveu ir até o lixo e quando ele chegou, ele abriu e ele viu diversas fitas VHS e não tinha nada escrito nelas, porque normalmente tinha escrito nas fitas do que se tratava, se era alguma festa de aniversário que as pessoas costumavam gravar naquela época ou algo do gênero assim, mas aquelas fitas aparentemente não tinham nada e ele decidiu levar para casa para ver se ele conseguia aproveitar alguma delas. Mas quando ele levou para casa, infelizmente era um conteúdo de mais de 15 horas com diversos tipos de abusos sexuais. Uma coisa também que vale ressaltar é que quando os pais iam para a consulta, eles logo eram alertados pela secretária e as consultas demoravam cerca de 1 hora a 2 horas. E os pais eles não podiam entrar dentro do consultório. Eles participavam ali cerca de 15 minutos para fazer aquela anamnese, para contar como era a infância, se ele tinha alguma alergia, como foi o parto, se teve algum problema, esse tipo de coisa que é feito normalmente na primeira consulta e depois disso os pais ficavam na sala de espera enquanto o adolescente ficava sozinho na sala com o médico. Naquele momento, quando aquele homem viu aquele conteúdo, ele levou as fitas a programas de televisão da Globo e do SBT e também levou a Polícia Civil e logo começou a ser apurado. Quando aquele material foi passado na SBT, uma das mães que havia levado seu filho estava assistindo o programa e reconheceu rapidamente o médico de quem se tratava e era justamente o Eugênio Chipkevich. E a forma como o médico praticava esses crimes hediondos, ele sedava os seus pacientes com medicamentos chamados de midazolam. E realmente a maioria dos pacientes eles não se lembravam do que acontecia porque
porque esse medicamento acontece que a pessoa que é medicada, ela pode sofrer de amnésia recente. Mas então com o adolescente diagnosticado, que era ali adolescentes entre 10 até 17 anos de idade, ele começava a praticar diversos abusos sexuais, inclusive tocar no corpo, e tinha alguns momentos até que havia penetração. Como eu falei para vocês, já a maioria dos pacientes não se lembravam, mas tinha alguns que tinham umas memórias assim que vinham como lapsos, e eles até questionavam com seus pais de lembrar que o médico o abraçou de uma forma estranha, que o médico colocou no colo, e quando os pais questionavam o médico falava que aquele comportamento era normal, que poderia ser alguma reação que o adolescente estava sentindo daquele medicamento. Tem até um vídeo que eu trouxe aqui na quarta-feira passada para vocês, que eu falo sobre os psicopatas que a sociedade ama, que fala sobre o capítulo 7, e eu trouxe justamente esse tema como pessoas importantes na sociedade, profissionais importantes como médico, professores, juízes, pessoas que têm cargo alto, a gente normalmente costuma confiar muito mais, porque até essa confiança na maioria das vezes é válida, dificilmente algum médico quebra a nossa confiança, mas infelizmente tem pessoas ruins, tem pessoas psicopatas, tem pessoas que têm pensamentos perversos e podem praticar maldade, e como a profissão dá toda essa segurança, essa pessoa que tem esse tipo de personalidade pode muito bem se aproveitar disso. Aquele médico trabalhava muitos anos na área e nunca ninguém chegou a abrir a porta, ele sempre deixava a porta trancada quando estava com seus pacientes, e os pais ficavam esperando, ninguém reclamava da demora, nenhum menino que foi abusado chegou a reclamar, a relatar isso à polícia. Conforme eu falei, tinha apenas aquele quesito de ter algum lapso de memória, mas só que rapidamente ele dava uma explicação ali que para os pais era lógica e para até o menino também poderia ser. Então realmente isso continuou por anos e ele tinha confiança de que talvez não seria pego. O motivo para ele ter descartado as fitas não é claro, talvez ele descartou porque ele tinha muito material em casa e talvez ele poderia ser pego por isso, então ele decidiu descartar, mas enfim, ele não falou nada sobre isso, então não tem como a gente saber com certeza, mas o fato é que essas fitas foram descartadas, um homem conseguiu ver e denunciar aquele conteúdo, mas e se essas fitas nunca fossem descartadas, por mais quanto tempo esse médico ficaria praticando esses atos? Porque realmente ele era uma pessoa muito confiável pela sociedade. E na maioria das vezes que nós vemos casos assim absurdos, você vê que são com pessoas que são confiáveis pela sociedade. Algumas fontes dizem que quando o médico ia dopar os adolescentes, o médico falava para eles que na verdade ele estaria dando uma vacina e assim ele conseguia dopar facilmente. E como eu falei para vocês, tinha todas essas fitas, então daí você já consegue supor que o médico gravava tudo o que ele fazia. Ele tinha equipamentos, inclusive, que eram até muito tecnológicos, muito avançados para aquela época de gravação. E aparentemente aqueles gravadores, quando o adolescente chegava, não estava à mostra, estava mais escondido. E ele tinha tripé, todos os equipamentos ali para gravar todas aquelas cenas perversas. E já no dia seguinte, em que houve a divulgação das imagens, Eugênio ele foi preso na sua própria casa em Brooklyn, São Paulo, que era um bairro de classe média alta. As investigações também tentaram comprovar de que ele usava aquele material como divulgação de pornografia infantil, mas esse fato não teve como ser comprovado. E já no ano de 2004, ele foi condenado à primeira instância a 128 anos de prisão, mas só que a defesa recorreu e a pena foi diminuída para 114 anos de prisão. A defesa alegava, na verdade, que todos aqueles procedimentos eram procedimentos médicos de exame e que apenas foi mal interpretado, o que é uma coisa basicamente impossível de se provar, porque era claramente abuso infantil, nenhum profissional da área, não tem nenhum exame que seja realizado daquela forma, mas a defesa tentou alegar esse ponto. Eu acredito que se vocês acompanham casos criminais, vocês sabem que no Brasil não pode ter mais de 30 anos de prisão, apesar dele ter sido condenado a 114 anos, não sei, talvez ele fique só até os 30 anos, e como tudo isso ocorreu em 2004, não tem muito tempo para que acabe-se os 30 anos. Mas enfim, a defesa tentou recorrer para que ele tivesse o regime semiaberto, que o regime dele foi fechado, mas a defesa não conseguiu nenhuma dessas apelações. Atualmente, Eugênio ele está preso em prisão de Sorocaba, que é justamente uma prisão para pessoas que praticaram atos de abusos sexuais, de pedófilos, então ele está preso nesse local. Mas enfim, os planos para o futuro ainda são vagos, como eu falei para vocês, tem essa questão de 30
anos, de acordo com a lei brasileira, mas não se tem muita informação sobre do que ocorrerá daqui a algum tempo. Mas só uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que o médico entre aspas na verdade, porque ele não merece esse título, mas ele disse a seguinte frase, que a vida dele acabou. Então, gente, esse é um caso realmente muito complicado que põe à tona essa confiança que as pessoas têm em autoridades, em médicos, que é responsável por cuidar, e que talvez essa confiança não deva ser dada assim tão abertamente, como por exemplo deixar os filhos sozinhos em uma clínica com um médico. Mas é claro, não me interpretem mal, que pessoas como essa são a minoria na comunidade médica. Inclusive, quando tem casos sobre esse, é um caso que as pessoas ficam assustadas, que saem em todos os locais. Isso choca as pessoas, porque não é algo comum de se ocorrer, não é todo dia que a gente vê uma notícia como essa, mas realmente existem pessoas perversas no mundo e que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de perversidade. Mas é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês já conheciam, se tem algum comentário para fazer de algo que eu acabei não citando, deixa aqui embaixo também. Se você tem algum caso que queira que eu traga em um próximo vídeo, é só deixar aqui. Te agradeço por ter assistido até o final, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!